Olá, família do Axé, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui todos nós estamos muito bem, sempre com a paz e a proteção de meu pai Oxalá, Oxagueiro, ok? Deixa eu passar rapidamente, como eu sempre faço, para me apresentar para aquele irmão de Axé que está chegando hoje aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, nem conhece o canal. Sou o pai Marcelo de Oxalá, sou o dirigente do Espaço Tio Chico da Bahia e o administrador desse canal, desse nosso canal, ok? Então hoje o pai vem trazer mais um conteúdo de estudo, pesquisa, né, de conhecimento, sempre daquela mesma forma. É um bate-papo informal, mas direto e com muita responsabilidade, muito carinho, muita dedicação que a gente sempre traz todos os nossos materiais aqui de conteúdo dos nossos vídeos, tá? Esse também foi feito com muito carinho para vocês. Também é importante que vocês assistam o conteúdo até o final, né? Além do YouTube ver isso com bons olhos, também para vocês poderem entender, vocês têm que ir assistir o conteúdo todo. Então, tem que assistir o vídeo todo. Também eu vou trazer aqui na mesma pegada que eu fiz com a Santidade e com o Calundu, como se fosse uma aula, como se eu fosse um professor de história. Eu sei que eu não sou longe disso, mas para que eu não pegue numa linha do tempo e vocês consigam entender. Outra coisa que eu sempre falo é que obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, pelos elogios que vocês vêm dando para mim, para o conteúdo, para o canal. Eu trago sempre as minhas, eu chamo de minhas anotações e também meu roteiro, porque é um conteúdo que, se eu deixar, o pai vai falar aqui por muito, muito tempo, e aí o vídeo vai se estender e eu sei que vocês não gostam. Então o pai faz um resumo, uma síntese, para que vocês possam ter um bom entendimento e que também o vídeo não fique longo. Então eu tenho que não sair do roteiro, obedecendo esse roteiro. Então, de vez em quando eu estou conversando, batendo aquele papo com vocês, estou dando uma olhada no meu roteiro, então tudo bem. O pai já agradece pelo carinho de sempre, tá bom? Sem mais demoras, eu vou pedir a vinheta e nós já estamos entrando com esse conteúdo para vocês. De primeira, ó, pai caprichou, como sempre. Chama a vinheta! Ok, gente, então, olha só. Família do Axé, a cabula e o seu secretismo, tá? Estou falando de secretismo desde o primeiro vídeo, né, sobre esse conteúdo que foi a Santidade e o Calundu, e agora a cabula, tá? Que é importante. Então, o secretismo também traz a importância da construção e influência das religiões do culto afro-brasileiro, tá? E o secretismo começa lá na Santidade, depois vocês percebem que no vídeo do Calundu se estende, né? Cria uma gordura esse secretismo, e o Calundu acaba passando para a cabula, essa influência, tá? Do secretismo. E aí, o que nós temos? Nós temos a visão de que o Calundu influencia diretamente a cabula, que tem 3 pensamentos sobre essa influência, entre a cabula, que todos concordam, ninguém discorda, e entre o candomblé de caboclo. Por quê? Porque alguns dizem que o candomblé de caboclo foi influência do Calundu, Calundu Banto. Outros mais velhos acham que não teve influência, porque os dois existiam na mesma linha do tempo. Tá? Existe ainda uma terceira linha de pensamento de que realmente o Calundu e o Candomblé de Caboclo existiam na mesma época e que houve uma mistura entre os dois, uma fusão que deixaram de falar e de chamar, de caracterizar o culto
como Calundu ou Calundu Banto, para chamar só por aquilo que já existia, que era o Candomblé de Caboclo. Tá? Então, essa é a importância que a gente tem para entender. Mas numa dessas três ideias históricas, vamos dizer assim, vem discordar da ideia de que o Candomblé influenciou a Caboclo. Eu acho que ficou bem explicado. Isso é só para quem não viu o vídeo do Calundu poder acompanhar aqui, mas é importante que veja, tá? E aí o que acontece? A Cabula pega toda essa influência do Calundu e vai para algumas regiões dentro do Brasil, né? Vai para Minas Gerais, uma parte, a outra parte da Cabula vai para Bahia e a outra vai para Espírito Santo. E tem uma outra que vem para o estado do Rio de Janeiro, onde eu estou, sou carioca, ok? E é sobre a Cabula. Também tem gente que chama o culto Fó de Cabula, ou então o culto Cabula Banto, ok? Está errado? Não. Maneira de chamar diferente apenas, tá? É isso que a gente tem que ter um entendimento. Então vamos focar na que veio para o Rio, ok? Tá bom. Daqui para frente a gente só fala dessa, tá bom? O que acontece? Essa que veio para o Rio vai depois influenciar a macumba carioca. Porque quando a Cabula vem para o estado do Rio de Janeiro, ela já encontrou outros cultos. Isso. E também buscou influência desses cultos que já existiam, se misturaram, se fundiram, dentro de uma grande ideia, entendeu? E esses cultos, a gente vai falar sobre eles em um outro vídeo, sobre um outro conteúdo, para que a gente não se estenda muito, porque o vídeo, o conteúdo é Cabula, ok? Mas daí você tem essa influência toda, essa mistura toda, esse caldeirão de mistura, que foi no século XIX, influenciando quem? A macumba carioca. Da onde eu bebo nessa fonte. Pois a minha avó tinha um terreiro, um barracão, no Rio de Janeiro, de macumba carioca. Então eu cresci dentro de uma macumba carioca. Tá? Muito conhecida na época como a dona Palmirinha da macumba carioca, mas também conhecida fortemente por Dona Palmira dos seus 7 encruzilhadas. Tinha um barracão em Rocha Miranda, ok? Aqui está falando o neto direto dela, tá bom? Então vamos lá, gente. Então o que ocorre? Ah, meu pai, você levanta a bandeira da macumba carioca? Poxa, e como? E como? Ok? Então, o que acontece? Vai influenciar a macumba carioca. Vamos falar da macumba carioca, mas não hoje. Semana que vem a gente fala da macumba carioca, ok? Funcionava com secretismo que já tinha sido trazido pelo Calundu, que era as tradições e práticas religiosas indígenas, dentro também do secretismo católico, da Igreja Católica, povo banto, né, Angola, e os malês, os muçulmanos, ok? E aí formatava tudo, fazia uma grande mistura, uma grande fusão, mas com organização. Olha, as pessoas tendem a ter um raciocínio errado, pelo menos na minha visão, que, poxa, você se iniciou aqui, se iniciou ali, participou daqui, participou dali, é de uma religião, é de um culto, são algumas iniciações que você tem. Isso não é uma grande salada mista? Para quem é desorganizado e não tem conhecimento, acredito que deve ser mesmo, deve ser até confuso. Mas para quem tem conhecimento, estudo, e sabe o que está fazendo, tem fundamento,
aprendeu com os seus mais velhos no dia a dia. Mas não é só no dia a dia não, gente. Porque não se aprende muito no dia a dia. Também ouvindo os nossos pais mais velhos e pegando os nossos caderninhos, foi no tempo do caderninho. Vou fazer 62 anos, foi no tempo do caderninho. Entendeu? As pessoas aqui em casa falam, poxa, joga tudo isso no computador. Não, você pode até jogar, meu rei, mas se tu meter a mão no meu caderninho, a briga vai acontecer e vai acontecer feia. Não tira a mão dos meus caderninhos. Ali está tudo que eu ouvia atenciosamente os meus mais velhos, via, perguntavam, às vezes respondia, às vezes não respondia, às vezes dizia que estava na hora, às vezes dizia que não era o teu tempo de aprender. Eu respeitava, mas eu ia estudar. Quando eu ia perguntar de novo, aquilo que eu perguntei já estava num degrau acima, porque o que ele não pôde me passar, por falta de tempo, qualquer outra coisa, apesar que eu tenho muita boa sorte, e todos os meus mais velhos sempre me passaram sem nenhuma dificuldade. Tá? O que acontece? Eu ia estudar, eu ia pesquisar. Eu sou curioso. Eu quero entender como que funciona. O porquê daquilo. O porquê daquela prática. O porquê daquele fundamento. Esse fundamento, por quê? Para alcançar qual objetivo você precisa fazer o quê? Qual é a regra? Qual é o foco? Qual é ele aqui? Para quê? Como? Qual dia? Tem lua? Quais são os elementos sagrados para ser utilizados? E para que cada um deles? Então, você tem que fazer o quê? Debruçar, estudar e se interessar. Senão, fica difícil. Tá bom? Então, o que acontece? É importante que você entenda que essa mistura, a pessoa apenas tem que entender o que está fazendo. Não dá para você cultuar tudo no mesmo lugar, no mesmo dia e achar que é por aí. Não. Mas você pode sim ter um espaço para fazer um culto aqui, um outro espaço para fazer um outro culto ali. Entendeu? Distintamente, separadamente, não tem dificuldade nenhuma. Cada culto, cada religião tem a sua regra e tem que ser respeitada. Existem cultos de religiões que não vão se combinarem, não tem como. Eu me inicio em Ifá, mas eu não pertenço à família de quem eu fui buscar a iniciação de Ifá para mim. Porque eu sou um zelador de santo. Eu trabalho numa Umbanda que é uma Umbanda traçada, uma Umbanda muito próximo da onde eu fui iniciado, na Umbanda Molocô, mas bebendo na fonte lá da minha avó, que é uma macumba carioca. As minhas entidades, a maioria delas é tudo de esquerda, de quimbanda. Então, eu não posso adentrar para a religião de Ifá, não tem como. Quem tem conhecimento e o fundamento sabe o que eu estou falando. Tá, ok? Então, se tu foi fazer o que lá no Ifá? Eu fui buscar o que eu precisava para o meu oráculo, que eu jogava jogo de búzio, de dar orixá, passei para caminhos de Odô. Então eu me iniciei em Ifá, sou um devoto de Olumilá Ifá, e lá eu trouxe para minha casa, aonde o Babalaô me explicou, me ensinou como cultuar, como tratar, como lidar, e ainda trouxe junto comigo o melhor amigo dele, o amigo inseparável, que é o Exu Bara Oxeturá, Exu Ifá. Para quê? Para o meu jogo, ele de Logum. Então, você tem que saber separar as coisas. Então, quando eu estou fazendo o jogo de Eli de Logum, não é o meu jogo de Bacuro, de Quimbanda. E simples assim. Simples assim. Então, é só saber, é distinto. Uma coisa é distinta da outra, uma coisa é separada da outra. Dá para fazer? Se você souber fazer, tiver fundamento e conhecimento, dá. Se você não tem, não faz, que vai ficar esquisito, vai ficar complicado e mal visto. E você ainda pode arrumar uma dificuldade aí na tua vida, porque você não sabe o que você está fazendo. Simples assim. Ok? Então, era um caldeirão na época que fundia tudo isso.
Você vê, o ficletismo foi crescendo em culto a culto, de influência em influência. Ok? Então já se fazia isso lá atrás. Hoje em dia que você tem que botar rótulo em tudo. Não, tu é de Fá. Tu é de Fá, meu rei. Fica fã em Fá. Não, tu é do Candomblé. Tu é do Candomblé, fica fã no Candomblé. Não, tu é do Candomblé o quê? Qual é a nação? Quetu. Qual é a tua outra nação? Banto. Angola. E o outro? Jeje. Não pode misturar. Como não? Lá já era misturado. Lá em África já era misturado, os cultos. Ah, meu pai, vai arrumar polêmica. Mas já era misturado. Os povos lá, de aldeia para aldeia, eles se comunicavam. Você vê a influência de orixás dentro de voodoo, dentro de Kiss. A gente vai adentrar em um estudo bacana aí, falando dos orixás, e esse assunto é mais para lá. Vamos voltar aqui onde eu estava, para o vídeo não ficar extenso, que é Cabula. Mas foi importante essa explicação para entender que nessa época as coisas já eram misturadas. E tudo bem, para quem sabe o que está fazendo. Isso que é importante. Se você tem o teu terreiro de Candomblé Quetu, cultuando o orixá, você pode cultuar Exu, Pombogira. Exu que eu estou falando aqui é catiço. Pode. Você não pode, no xerê, você querer fazer isso. No meio do xerê, tá ali quem? Qual é o orixá? Orixá tal. Aí de repente aparece quem? Seu tranca-rolha já. Oi! Pombogira Maria Padilha. Oi! Não, cara, aí não, meu rei. Agora, se você tem um dia específico, num local que é próximo, mas num local que não tem a ver com o teu Candomblé Quetu. É o que mais tem por aí, as pessoas não falam. Porque quem foi da Umbanda, ou quem pertenceu à Umbanda e migrou para o Candomblé, não larga as suas entidades. Não larga. Por mais que as pessoas não gostem de falar isso, mas não larga. A verdade é essa, não vai largar. Não vai largar. Mas daí, não, deixa quieto. Não cultuo mais Umbanda, não. Então, é isso. Eu fui iniciado em Orixá, Oxaguian, Oxalá, Oxaguian. Entendeu? Sou devoto de quem? Sou devoto de Ulumirá Ifá, tenho iniciação em Ifá. E trouxe junto o amigo inseparável que é o Bara, o Exu Ifá, o Exu Odara, que é o Bara Cheturá do jogo, tá? É o comunicador do jogo, tá? E tem Oxum Opará. Você vai atuar com um jogo de búzio, eu tenho Oxum Opará e cultuo ela, e sou devoto dela, tenho o assentamento dela, como eu tenho o assentamento de Olúmira, como eu tenho o assentamento do Bara Cheturá e do meu pai, que é Oxalá, Oxaguinha. Ok? São ferramentas que você precisa ter para fazer o quê? O uso do jogo. Mas, meu pai, se você hoje está na Macumba Carioca, na Umbanda Molocô, Umbanda Traçada, seja o nome que for queira dar, se você está jogando o jogo de Odu, qual é o problema? Eu tenho que ter conhecimento, responsabilidade e iniciação. Eu tenho. Eu tenho que ter pago o que eu precisei pagar para começar a jogar o que eu jogava antes de ir para o jogo de Odu, que era o jogo de dar orixá. Eu tenho. Eu tenho que ter iniciação em Quimbanda para ter um jogo de Quimbanda, jogo de 7 búzios, jogo de Bacuro, onde ali falam os ancestrais. Eu tenho. Então, e ainda atuo na cartomancia, que eu aprendi desde novinho, quando eu aprendi o jogo. Vocês têm uma ideia, o jogo que eu utilizava na época, que era o jogo de dar orixá, com 12 búzios só, né? Não era de Odu. Depois do jogo, a gente abria um bloco de 9, 3x3, um baralho cigano. Petit Lenormand, mas na escola brasileira, não europeia nem germânica. Ok?
Hoje eu não faço mais, hoje eu não uso mais, porque o meu jogo é Elite Ogum. O que eu trago como um jogo de introdução é a ludologia, né? Cabala de Odu, que não é o jogo. Isso aí é mais pra gente aqui, que é o olhador, para se orientar e tentar entender quem é o consulente antes de abrir o jogo. O jogo Elite Ogum não tem nada a ver com ludologia. Eu uso ludologia antes. Mas no jogo de Kimbanda, jogo de Bakulo, depois que eu fecho o jogo, eu abro o bloco de 9, 3x3, baralho cigano, leitura brasileira, dentro da adaptação no afro-brasileiro. Entendeu? E assim vai. Entendeu? Então, é uma confusão danada. Não. Confusão para quem não tem estudo, não tem conhecimento, não sabe o que está fazendo. Aí vira uma falada mista. Então, essa falada mista que o pessoal fala, sempre foi, sempre teve. Sempre foi tudo misturado. Sempre foi tudo misturado. Agora, tem que ter critério, tem que ter entendimento. Hoje é dia disso, hoje é dia daquilo. Quer dizer que você tem mais de uma iniciação, você não pode cultuar, você não pode ser de Ifá, ter conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu estudo Ifá. Eu não sou um babalaô, não tem caminho para isso. Tá? Nem posso ser, porque se eu for um babalaô, eu tenho que largar os meus. Quem conhece o fundamento de Ifá, sabe, eu não posso. Então, eu fui iniciado em Ifá. Eu estudo os 256 Homo Odu. Mas, para quê? Para formatar e ter uma interpretação cada vez melhor dentro do meu jogo Elite Ogum, jogo de Búzia. Mas eu uso a listagem, a ordem Oxeturá. Mas eu não uso a ordem de chegada do jogo do mês. Mas eu entendo, compreendo e estudo. Porque tem influência. Por que um jogo responde e o outro não responde, né? Falta de conhecimento, gente. Vocês têm que ver quem vocês estão procurando. Entendeu? Então, eu sou um Ifá, eu sou um estudioso, eu tenho a permissão de estudar, não de utilizar. É diferente. Eu não sou um babalaú, eu não posso pegar o conhecimento que eu tenho dos 256 Homo Odu para atuar com o Pelé Ifá. E que Ifá, eu não tenho esse direito, eu não tenho essa permissão. Mas eu tenho meu Pelé Ifá. Ué, para quê? Para jogar, meu pai? Não, é fundamento. Ele está ali nos pés do meu Ulúmila, do Ibá ali, do assentamento de Ulúmila. Quando eu estou atuando, eu tiro ele de lá e boto ele na mesa. Tem que ter conhecimento. Então, essa mistura, ela é próspera se você souber usar ela com organização. Como tudo na vida, é organização. Tá ok? Então, para a gente voltar aqui, o vídeo não ficar muito longo, que já está, mas é uma conversa que foi necessária, para que você entenda que o que a gente faz hoje já existia, gente. Ah, vocês estão criando coisa nova. Não, ninguém está criando nada novo. Isso já existia. Tem que estudar, gente. Vamos estudar. Vamos estudar para a gente poder saber o que está falando. Entendeu? E aí o que acontece? Essas entidades que vinham no culto de Cabula eram os baculos, os ancestrais, os antepassados. Vinham, tinham nomes de Tata Caveira, Tata Tranca-Ruas, Tata Mulambo, porque antes de se dar o nome de Exu Tranca-Ruas, ele era chamado de Tata Tranca-Ruas, entendeu? Então, o nome Tata era dado para todas as entidades ali que ali vinham, inclusive Exu ou Fofo Pombogira, na época era tudo Tata. Entendeu? Depois foi formatar Exu e Pombogira, que é um outro vídeo, outro conhecimento. E aí o que eles faziam? Consulta, tá? Faziam defumação, né? Tinha seus elementos ali usados, pedras,
otás, né? Estrelas de pontas, que aí é um fundamento, né? Eles trabalhavam, inclusive, fazendo os seus sigilos em tábuas de madeira, ou no chão, entendeu? Que é o portal aberto ali, né? Para trabalhar, né? Ponto de força, né? E também a assinatura da própria entidade, na época Tata, né? Hoje todo mundo chama Exu Tranca-Ruas, Exu Seus Sete Encruzilhadas, Exu Capa Preta, Exu Marabô. Antigamente era tudo Tata, depois virou Exu, né? A mesma coisa com as pombogiras, ok? E aí o que acontece? Todos esse culto, eles eram bem assim afastados, por causa da perseguição. Ou na mata, ou em lugares bem fechados, sabe? E todos batendo palma e todos com os pés no chão, vestindo roupas brancas, com contas, guias, né? Com amuletos, patuais, breve, ok? Isso aqui, ó, fundamento, patuar, ok? Então, era isso, perfumação, charuto, cachimbo, bebida, e o transe vinha com o canto, com a dança, com o bater de palma, com o fumo do cigarro, do tabaco, do charuto, daquilo tudo, mas também a bebida de álcool, tinha o transe e aí tinha a presença, né, onde o médium manifestava, incorporava o seu ancestral, o seu antepassado. Se ajoelhavam e faziam as suas rezas iniciais para a abertura dos trabalhos, isso numa pegada muito forte dos malês, dos muçulmanos, tá? Então, esse sincretismo era indígena, católico, que já veio lá da santidade, depois entrou por dentro do Calundu, e aí aumentou, entendeu? E formatou e teve todo esse caldeirão cultural, religioso, que nós temos até hoje, com a graça do nosso Pai Oxalá. É bonito, né? Eu me encanto, desculpa, eu acho que eu me empolguei um pouco, fui um pouco além, é que é muito bonito. A nossa religião é muito bonita, a gente tem que estudar bastante. Gente, olha, o pai já se esticou, tá? Ah! E o nome era Santé. Quando o espírito vinha, né? É Santé, santidade. Esse nome se repete, né? Quando a gente for estudar a santidade, né? O local era Santé ou Santé, e aí na Cabula estão o nome de Santé quando tinha a incorporação daquele espírito ancestral. Pô, é muito bonito. É isso, gente. Tá? Desculpa aí que o pai se empolgou, eu acho que já está com 30, vai para 31 minutos o conteúdo. Não era a intenção, por isso que eu tenho as minhas anotações e os meus roteiros. Afinal o pai foge. É bom conversar a respeito disso. E é bom ter vocês aqui me ouvindo e aprendendo. Porque eu também aprendo junto com vocês, tá bom? Olha, se inscreve, o pai já agradece a todos que já se inscreveram. Tenta divulgar isso para nós, para o canal crescer. Deixa o seu joinha, tá? Seu like. Deixa aqui seu comentário, que o YouTube vê isso com bons olhos, suas observações, tá ok? Até sugestões, tá bom? Aqui eu me despeço. E aí semana que vem eu vou falar da macumba carioca, tá? E outros assuntos também durante a semana, tá bom? Tá, aqui eu deixo um abraço para todos, que meu Pai Oxalá possa estar abençoando a vida de cada um de vocês fortemente, ok? Axé para todos. Deus que habita em mim, saúde de Deus que habita em cada um de vocês. Uma boa tarde.